Recentemente, um grupo de trabalho, nomeado pelo Governo, decidiu escrever um relatório em que recomendava a construção de uma nova maternidade em Coimbra. É um espaço que vem vindo a ser reclamado, quer pelos profissionais de saúde, quer pelos utentes, portanto não é uma coisa que, de alguma forma, causa algum espanto. O problema, considerando isto um problema, é que esse relatório recomendava a construção da maternidade neste espaço que temos atrás, que é o espaço dos hospitais da Universidade de Coimbra. Quem conhece minimamente este espaço, quem cá veio alguma vez, reconhece os enormes problemas que ele tem. Problemas de trânsito, problemas de estacionamento, os evidentes problemas urbanísticos à volta deste grande espaço, a sobrelotação, os relatos de problemas médicos de todo o tipo, nos espaços dos hospitais, quer em internamento, quer em ambulatório, muitos deles até resultantes de infecções persistentes que causam imensos problemas. Quem conhece tudo, ouviu falar de tudo isto e experimentou estes problemas, achou desde logo estranho a instalação de uma maternidade, portanto, de um serviço dedicado a crianças recém-nascidas e as suas mães, neste espaço com estes problemas. A decisão foi prontamente anunciada pelo Presidente do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, na presença dos responsáveis da ARS e do próprio Ministro da Saúde, e desde logo causou polémica. Polémica pelo espaço, mas também pelos argumentos apresentados. Aparentemente estariam relacionados com a necessidade de cautelar que as grávidas tivessem acesso a blocos operatórios, a blocos de emergência e até à disponibilidade de especialistas que existem aqui nos hospitais da Universidade de Coimbra e que, em situação de emergência, estariam aqui à mão, utilizando uma linguagem comum. Pelo meio usaram-se números assustadores. Apareceu um número que dizia que 20% das grávidas estariam em risco porque 20% dos casos necessitariam desta intervenção de emergência. Pelo meio ouvi coisas também verdadeiramente incríveis. Uma delas é de que a situação das maternidades seria, e o termo foi usado não por mim, lido num jornal, até criminosa, porque estas grávidas estariam em risco. A instalação dessa unidade aqui nos hospitais seria colocada na zona leste dos hospitais, no local que é hoje ocupado pela enfermaria masculina de psiquiatria e por uma enfermaria de neurologia. Ocuparia 13 mil metros quadrados e seria mais uma construção neste grande bloco que aqui faz parte e constitui os hospitais da Universidade de Coimbra. No início não havia, no relatório, nada que dizia sobre a construção de novos blocos operatórios, unidades de recobro ou salas de parto, mas depois, mais à frente, ao longo do debate, foi dito que iriam ser construídas de novo, o que é já uma originalidade, porque nada disso está no projeto. Ou seja, antes de iniciar o projeto, em Coimbra há logo uma originalidade, que há um deslize orçamental antes de se começar o próprio projeto. As minhas perguntas começam exatamente aqui. Construído este cenário, montado este cenário, começam exatamente aqui. São 5 perguntas que eu gostaria de fazer e gostaria de ver respondidas pelas entidades, quer relacionadas com a área da saúde e que, portanto, tomam uma decisão técnica, do ponto de vista de saúde, mas também das entidades relacionadas com a gestão da cidade e até com a gestão do próprio país. Perguntas relacionadas sobre o local de instalação da maternidade, sobre a oportunidade de instalação da maternidade e sobre as reais necessidades. São necessidades de instalações, são necessidades de recursos humanos, são necessidades de equipamentos, exatamente do que é que estamos a falar. É dessas perguntas que vamos falar neste ICID. E a primeira pergunta é muito simples. Se é necessário reorganizar e fundir os serviços da maternidade, por que não fazê-lo nas instalações da atual maternidade Bissaia Barreto? E se, como reconhecido, é necessário construir um novo bloco, construir até salas de recobro à parte, por que não fazê-lo aqui, dotando estas instalações dessas capacidades? Porque, na verdade, quem tem que se deslocar são os especialistas, não são os pacientes. A única coisa que seria necessário era garantir transporte rápido entre a maternidade e os hospitais para vencer os pouco mais de 500 metros que distam entre estes dois equipamentos. Por que não assim? Dos 20% de eventos registados em grávidas anteriormente referidos, quantos são exatamente
não antecipáveis, graves e efetivas emergências. E desses, quantos não poderiam ser resolvidos com total segurança, numa maternidade renovada, em instalações e em meios humanos? Por que razão não pode a nova maternidade ser instalada aqui nos Covões, que tem todas as condições para acolher, nomeadamente blocos já montados, uma unidade de cuidados intensivos até fechada, mas também todas as condições para acolher os utentes e os seus familiares, como enfermarias, espaços de estacionamento, espaços para acomodar a presença de pessoas? Por que razão não pode ser, ou isso tem alguma coisa a ver com o facto deste espaço estar do outro lado do rio e eventualmente isso implique alguma logística de deslocação, quer de meios, quer de profissionais de saúde que têm que de alguma forma se deslocar para o outro lado do rio? O que leva esta Comissão a preferir o espaço sobrelotado dos hospitais da Universidade de Coimbra, construindo mais um edifício, a soluções bem mais simples, aparentemente mais seguras e talvez até menos onerosas? E como vai esta solução permitir reinstalar os serviços que remove dos hospitais da Universidade de Coimbra? Por exemplo, a psiquiatria vai de novo ser estigmatizada para um gueto, para o Sobralcide, como o antigo pediátrico, ou vai, em parte, ser encaixada noutros locais, proporcionando assim mais um downsizing disfarçado de inovação? Se a presença no ZUC é essencial, por uma questão de proximidade a cuidados intensivos e a outras especialidades, no caso das grávidas, o que dizer de todos os serviços desconcentrados do ZUC que funcionam um pouco por toda a cidade e não têm essa proximidade? Não interessam? Não necessitam? Serão aqueles serviços dedicados a velhos, a incuráveis ou descartáveis, já com a morte no horizonte das suas vidas? Qual é a razão desta aparente diferença de tratamento? Não deveria o cuidado de saúde ser igual para todos, independentemente da idade? Não deveria a tal comissão, que resolve liminarmente todos os problemas de ordenamento e de circulação sobrelotada da zona em que propõe a construção da nova maternidade, até com um silo novo para estacionamento, considerar as consequências para os doentes dos serviços deslocalizados? Estas e outras perguntas eu fui fazendo durante as últimas semanas. Fiz-lo por escrito, fiz-lo em artigos do jornal, emiti opiniões na rádio, estamos agora a fazer esta peça do ICE. E gostava de ter resposta. Gostava de ter resposta não porque me considero alguém especial, mas porque a saúde é para Coimbra e para todos os cidadãos não só uma coisa muito importante, mas também uma área estratégica. E muito importante para todos os cidadãos, de tal forma que não pode estar na mão de alguns. As decisões têm que ser absolutamente transparentes, têm de ser absolutamente claras e tomadas no interesse de todos. As respostas têm que ser dadas de forma clara, de forma que todos entendam em linguagem de não especialista. E se fizéssemos assim?